e cumprimentá-los pela beleza dos animais, pela condução da prova, pelo desempenho de todos esses animais. Essas novilhas são fantásticas e esse é o futuro da seleção. Hoje estamos aqui no Instituto de Zootecnia encerrando mais uma prova Canchim de avaliação de desempenho e teste de eficiência alimentar nos machos e a inédita prova de fêmeas de desempenho e reprodução, onde também tivemos a entrega, né, aos criadores que foram premiados por esse trabalho, né, ao longo de toda uma vida na seleção dos animais. E o que eu destaquei no dia de hoje para todos, né, é essa necessidade da gente estar sempre melhorando a forma de avaliar os animais, incluindo novas características, novas ferramentas, a importância de associar a genotipagem a esse trabalho todo, né? Então medir eficiência, medir a emissão de metano, que foi a novidade também nos machos do teste de eficiência alimentar, e promover então aí valor agregado, ganhos, colocação no mercado e esse ineditismo que o Canchim sempre teve, esse papel entre as raças compostas. E no mês de agosto nós tivemos um incêndio devastador aqui no centro que destruiu, né, 98% das nossas áreas de produção. Então assim, o impacto foi gigantesco. Tivemos 3 dias de emergência assim, em relação à segurança mesmo, né, de fugir de chamas e proteger os animais e as pessoas que estavam aqui. Foram desafios bastante intensos, todo o nosso planejamento foi por água abaixo. Nós tivemos que nos reinventar, né, em relação à situação geral do centro e não apenas ao teste do Canchim. Então, assim, o restabelecimento dos testes foi a nossa prioridade após a emergência e a gente teve que criar soluções para esses desafios, né? O planejamento de longo prazo ficou totalmente comprometido, então nós estamos aprendendo a viver um dia de cada vez. Foi bastante custoso, nós tivemos ajuda de muitas pessoas, né? Mas nós conseguimos manter o teste, chegar com o teste até o final e apresentar os resultados que estavam combinados no início, antes do incêndio. As fêmeas entraram aqui por volta de 13 meses e saíram por volta de 17 meses, né? Então elas tiveram uma avaliação de desempenho, né? Desempenho de alimentar, né? Eficiência alimentar. E junto com isso, nós realizamos a avaliação reprodutiva dessas fêmeas, né? Para identificar alguns parâmetros e tentar relacionar isso com o desempenho dela na prova, né? Nessa avaliação nós acompanhamos e contamos, fizemos a avaliação da contagem de folículos antrais, né? Que é uma característica reprodutiva que hoje está sendo muito estudada, né? Acompanhamos o aparecimento de corpo lúteo, que é indicativo de que elas estão ciclando. E no final, na última avaliação, nós induzimos a puberdade, né? Induzimos a ciclicidade desses animais e fizemos uma IATF, né? Para determinar aí por volta de 15 meses como que elas estariam, né? Na parte de eficiência reprodutiva. Então no final, né, eu acho que é bom salientar, né, que junto com a prova de desempenho é interessante identificar esses animais, né, e as características reprodutivas desses animais. Eu acho que diante do pecuarista, não só a parte de desempenho, né, mas juntando, né, somando-se a essa característica, a parte reprodutiva é muito importante, né? Então identificar aqueles animais que são mais precoces, fazer uma prova de desafio também, como a gente fez, né? Essa prova de desafio da IATF, né? Porque é uma idade, né, que não é usual a gente fazer a IATF, né? Idade aí de 14, 15 meses. Então são esses parâmetros que a gente tem que dar continuidade nas provas para ter mais informações sobre isso, né? Por que é importante, né? Porque o mundo se comprometeu, o mundo tem que diminuir a emissão de gases de efeito estufa, né? Um dos gases de efeito estufa é o metano. Então, como nós somos aqui do melhoramento, a gente está fazendo um balanço de estar obtendo informações de emissão de metano individual de bovinos, né?
não do sistema como um todo, mas então se tiver esse dado, um bovino de 1 ano de idade emite 175 gramas de metano por dia, você pode fazer uma estimativa quanto o seu rebanho está emitindo. O importante frisar, ressaltar, que aqui a gente mediu, aqui foi num contexto de prova de ganho de peso e prova de eficiência alimentar. É uma dieta que mimetiza um pasto bom, um bom pasto bem cuidado na época das águas. Quanto mais fibra o animal consumir, mais ele emite de metano, né? Porque o metano vem da fermentação das fibras, né? A gente quer, dentro desse sistema de produção, possivelmente identificar aqueles animais que emitem menos, que emitem mais, assim como os animais mais eficientes, produzir mais, consumir menos alimento e emitir menos metano. A gente, do melhoramento, qual que é o nosso papel? Medir essa emissão de metano, entender um pouco como que essa emissão está relacionada às características de importância econômica que a gente vem selecionando, que é importante para os bovinos de corte, que é principalmente peso, ganho de peso, consumo, eficiência alimentar. A raça tem um banco de dados, ou o grupo de criadores tem um banco de dados onde se possa analisar esses dados, gerar DEPs, gerar informações de qualidade, é algo fundamental para um programa de melhoramento conseguir trabalhar ajudando esses criadores a fazer melhoramento, a selecionar para as características de interesse. Então, ter um banco de dados que tenha quantidade de informações e informações coletadas com qualidade é fundamental para que se tenha um ponto de partida para poder gerar DEPs, para poder gerar as informações que vão ser depois aplicadas no campo na seleção dos animais. E essa seleção vai acontecer para as características que são características importantes e de interesse econômico para a raça e importantes para o sistema de produção para o qual a raça está inserido, desde de adaptação, desempenho, qualidade de carcaça, tudo que é importante para a raça e que está relacionado, que está inserido no sistema de produção que essa raça vai ser utilizada. Então, isso é fundamental. E tendo esse conjunto de dados, tendo essas informações com qualidade, é papel do programa de melhoramento e é papel do programa Embrapa GenePlus estar com os criadores no dia a dia, no campo, aplicando essas informações na seleção. É isso que de fato vai fazer diferença. O GenePlus é um agente nessa equação, faz parte desse processo, junto com o criador. Então, programa de melhoramento, programa Embrapa GenePlus, em parceria com os criadores na seleção dos animais e tendo para isso o recurso das informações, das DEPs e, no caso do canchim, da avaliação genética genômica. É de imenso prazer a gente vir apresentar um pouco sobre os resultados que a raça canchim tem no programa. Tá? Hoje a gente vê que metade dos animais que são registrados pela NC são avaliados no Promebo. Isso nos orgulha muito e ver o trabalho e os resultados que a raça canchim vem apresentando nos últimos tempos é fruto de muito trabalho, esforço e dedicação daqueles criadores e selecionadores da raça, e nos enche de orgulho poder disponibilizar os resultados com ferramentas, o Promebo como ferramenta de seleção, através de acasalamentos, da ferramenta de acasalamento e outros softwares como facilitadores para aqueles usuários do programa, como o catálogo de remates que hoje a gente apresentou, um software desenvolvido inteiramente para a utilização dos criadores e facilitador na comercialização dos animais e valorização deles. O criador que possui a certificação técnica atestada por um inspetor técnico que garante qualidade de fenótipo desses indivíduos pode ter certeza que vai estar levando para casa e vai ter sua produção na sua propriedade de reprodutores com alta capacidade de reproduzir bons bezerros, animais produtivos. Sem falar nas matrizes, animais também com todo o controle genealógico, de padrão racial, matrizes aptas a reproduzirem excelentes produtos, inclusive para a própria reposição do plantel de fêmeas. Então, a Associação Nacional de Criadores trabalha com um rigoroso sistema que coleta as informações
informadas pelos nossos criadores, tanto de cobertura, tanto de nascimento, quanto o trabalho feito pelos inspetores técnicos a campo. Temos um rigoroso controle de inseminação artificial de propriedade desses animais, um sistema apto que proporciona ferramentas para que cada criador consiga gerenciar a sua propriedade em diferentes âmbitos. Então, você que tem interesse em entender mais sobre o registro genealógico, faça contato com a Associação Nacional de Criadores Herd Book Polaris e agregue valor aos seus animais. Primeiramente, cumprimento, doutora Cíntia, pelo trabalho da Embrapa. Nós também lá no Rio Grande do Sul temos uma parceria forte, uma parceria muito coesa lá com a Embrapa Pecuária Sul. Acreditamos firmemente nesse trabalho de trazer dados objetivos à nossa seleção dos animais pela evolução do canchim. A gente que vem acompanhando, não diariamente, mas vendo sempre as postagens e em algumas propriedades que a gente tem oportunidade de ver, muito mais no cruzamento do que até já definido, os 5/8, né? E me chama a atenção realmente esse belíssimo trabalho que os senhores estão conduzindo, né, com a ajuda dos técnicos, para chegar a esses animais. Parabéns ao pessoal aqui do Instituto de Zootecnia e cumprimentá-los pela beleza dos animais, pela condução da prova, pelo desempenho de todos esses animais. Essas novilhas são fantásticas, são aquilo que realmente eu acho que vocês devem procurar dentro desses objetivos e os dados, né? Fiquei não surpreso porque sei do trabalho do canchim, mas contente de ver esses animais em a prova tão bem conduzida. Muito obrigado e parabéns aos vencedores. Com certeza, o programa hoje ele vem se adequando às exigências do mercado, né? E a gente vê uma tendência positiva da raça canchim nas tendências genéticas para ganho de peso, tanto na desmama quanto no sobreano, e a tendência para rendimento de carcaça, que não basta a gente selecionar animais que tenham um bom desenvolvimento ponderal, bom desenvolvimento de peso, mas também animais que tenham os excelentes cortes com rendimentos de carcaça, que é isso que vai trazer uma maior lucratividade para os criadores e um maior lucro no fim do processo, que é o mercado, que é a carne no produto final na mesa do consumidor. Eu tive aqui no IZ em 2007, num workshop sobre melhoramento genético, e eu me lembro que em 2007 foi o primeiro ano onde houve a inversão na raça Nelore da venda de sêmen de touros da pista em relação aos touros de prova, como se chamava. Então foi o primeiro ano onde a venda de sêmen de touros de prova superou em número a venda de sêmen de touros de pista. E isso nós estamos falando de 17 anos, onde ali em 2007 a gente teve um marco. Hoje a venda de sêmen de touros de prova representa 99%. Então a gente tem ali uma mudança de mentalidade da pecuária, do criador, do produtor. A avaliação genética se consolidou como uma ferramenta indispensável tanto para o selecionador de gado puro, quanto para o criador que produz carne, para o criador comercial. É um trabalho constante. Hoje a gente está trabalhando em cima da avaliação genética genômica, ainda há muita dúvida e ainda há muito que se fazer em termos de divulgação do que isso de fato representa para o criador. E nós, como programa Embrapa GenePlus, como instituição que trabalha com melhoramento genético, temos a obrigação de atuar também nesse ponto, na informação, no processo de conscientização dos criadores e de capacitação e de expandir esse conhecimento para que o melhoramento genético deixe de ser um mito, que às vezes ele para que se esclareça pontos que precisam ser esclarecidos sobre isso e para que a gente cada vez mais, como pecuária, consiga ser mais produtivo e mais eficiente. Então, dentro dessa iniciativa, né, de manter as provas de avaliação, de implementar nova prova de fêmeas, a ideia então é trabalhar na Associação do Canchim para a gente viabilizar tudo isso. A gente sabe que são mensurações de custo alto, mas que agregam muita informação para a raça, né? Então, podemos pensar aí futuramente em patrocínios, né? Então, em parceiros que possam comprar essa ideia da avaliação dos melhores animais da raça Canchim.